Depois de alguns minutos, encontrei novamente o homem. Dessa vez ele estava mais perto, ainda distante o suficiente para eu não enxergar seu rosto, mas muito mais perto do que antes. Parei, olhei para ele durante alguns segundos. Ele não fazia absolutamente nada. Resolvi continuar andando em outra direção. Quando olhei para trás, o título: O jogo que destruiu a minha vida. O jogo que fez eu nunca mais tocar em um videogame. Meu nome é Fulano. Hoje tenho 36 anos e trabalho como motorista de aplicativo. Levo uma vida normal. Sou casado, tenho uma filha de 8 anos e faço o possível para parecer uma pessoa comum. Mas existe uma coisa que ninguém entende sobre mim. Eu simplesmente não consigo chegar perto de um videogame. Se entro em uma loja de eletrônicos e escuto o som de algum console ligando, meu coração dispara. Minhas mãos começam a suar. Já precisei abandonar carrinhos de compra no meio de uma loja porque um garoto resolveu testar um videogame na seção de eletrônicos. Minha esposa acha estranho. Minha filha vive pedindo um videogame de aniversário porque todos os colegas da escola têm um. Eu sempre invento alguma desculpa. Digo que é caro, que ela ainda é muito nova, que prefiro incentivar outras brincadeiras. A verdade, eu nunca contei pra ninguém. Nem para minha psicóloga. Ela sabe que desenvolvi um trauma relacionado a videogames, mas acredita que tudo tenha começado por causa de um episódio de ansiedade. Só eu sei que a história começou muito antes disso. Foi em 2015. Tudo bem, né? Foi em 2015. Naquela época, eu era completamente apaixonado por videogames antigos. Gostava de restaurar consoles. Usados, limpar controles, trocar peças e montar uma pequena coleção. Não era um colecionador daqueles que gastavam fortunas. Eu comprava aparelhos baratos em feiras, anúncios de bairro e grupos de vendas na internet. Era mais um hobby do que qualquer outra coisa. Um sábado de manhã, encontrei um anúncio simples, PlayStation 2 funcionando. R$80. Sem fotos elaboradas, sem descrição. Só um telefone. Liguei. Quem atendeu foi um senhor de voz cansada. Marcamos de nos encontrar na garagem da casa dele. Quando cheguei, percebi que havia várias caixas espalhadas, ferramentas, livros, roupas, alguns eletrodomésticos. Perguntei se estava fazendo mudança. Ele respondeu que não. Disse apenas que estava esvaziando a casa do irmão, que havia morrido alguns meses antes. Não perguntei mais nada. O PlayStation estava em uma caixa de papelão, com um controle original e alguns cabos. Parecia sujo, mas inteiro. Perguntei se funcionava. Ele respondeu que acreditava que sim, mas fazia muito tempo que ninguém ligava. Paguei, agradeci e voltei para casa. Nada naquele dia me pareceu estranho. Foi só quando coloquei o videogame na estante que percebi que havia um DVD dentro do leitor. Era uma mídia gravável comum. Totalmente sem identificação. Ah, entendi. Era um DVD que foi gravado em segundo. Sem etiqueta, sem capa, sem nada escrito. Imaginei que fosse algum jogo pirata esquecido pelo antigo dono. Coloquei o aparelho na tomada e deixei o disco carregar. Demorou um pouco mais do que eu esperava. Depois surgiu um jogo. Não havia logotipo de empresa, não havia introdução, não havia música. Só um personagem parado dentro de uma casa simples. Os gráficos eram muito ruins. Parecia um projeto independente. Achei curioso.
Na internet, existiam muitos jogos caseiros para computador. Imaginei que alguém tivesse adaptado um deles para rodar no PlayStation. Joguei durante uns 20 minutos. Não existia objetivo. Você apenas caminhava, entrava em cômodos, saía para a rua. A cidade era pequena, silenciosa, quase vazia. Não encontrei um único personagem. Depois desliguei. Nem pensei mais sobre o assunto. No dia seguinte, resolvi jogar novamente. Dessa vez, comecei a reparar em alguns detalhes. A casa onde o personagem acordava tinha uma cozinha muito parecida com a do apartamento onde eu morava. Não era igual, mas era parecida. Pia ao lado da janela, geladeira branca, mesa redonda. Achei coincidência, continuei explorando. Encontrei um banheiro, também lembrava o meu. A mesma posição da porta, o mesmo espelho sobre a pia. Sorri sozinho. Meu cérebro provavelmente estava procurando semelhanças onde não existiam. Depois de meia hora desliguei. Naquela noite tive um sonho estranho. Sonhei que caminhava pela cidade do jogo. Não acontecia nada. Eu apenas andava. Acordei sem dar importância. Os dias passaram. Acordei sem dar importância. Os dias passaram. Comecei a jogar por cerca de meia hora todas as noites. Era relaxante. O silêncio daquele jogo tinha alguma coisa que me prendia. Nunca havia objetivos, nunca havia inimigos, nunca havia fases. Só exploração. Uma semana depois, encontrei o primeiro personagem. Era uma mulher sentada em um banco de praça. Ela olhava para frente. Não respondia aos comandos. Não fazia nenhum movimento. Pensei que finalmente a história fosse começar. Mas não aconteceu absolutamente nada. Continuei andando. Quando cheguei em casa do trabalho naquela noite, passei pela praça do meu bairro. Sem perceber, parei por alguns segundos. A disposição dos bancos era muito parecida. Só percebi isso porque havia acabado de jogar. Sorri da coincidência. Foi aí que comecei a observar o jogo com mais atenção. Nos dias seguintes, percebi outras semelhanças. Uma padaria, uma farmácia, uma rua estreita. Nada era igual, mas tudo parecia inspirado em lugares que eu conhecia. Achei curioso. Pensei até em descobrir quem tinha desenvolvido aquele jogo. Procurei na internet. Não encontrei absolutamente nada, nem imagens, nem vídeos, nem comentários. Foi a primeira vez que senti um leve incômodo. Mesmo assim, continuei jogando. Alguns dias depois, comecei a sonhar com aquela cidade quase todas as noites. Sempre o mesmo lugar, sempre caminhando. Nunca acontecia nada. Eu acordava cansado. Como se tivesse realmente passado horas andando. No trabalho, comecei a cometer erros bobos. Esquecia documentos, perdia prazos, dormia mal. Minha namorada dizia que eu parecia distraído o tempo todo. Ela perguntava no que eu tanto pensava. Eu nem sabia responder. Era apenas aquele jogo. Nada mais. Até que aconteceu uma coisa que mudou tudo. Numa noite resolvi entrar em uma rua que eu nunca havia explorado. No final dela havia uma casa. Quando entrei, encontrei uma fotografia sobre uma estante. A imagem estava desfocada. Cheguei perto. Era parecida demais com uma foto antiga minha. Não igual, mas muito parecida. A posição, a roupa, o corte de cabelo. Fechei o jogo imediatamente. Passei o resto da noite tentando lembrar onde tinha visto aquela fotografia antes. No dia seguinte, fui procurar caixas antigas guardadas no armário. Encontrei um álbum de fotografias. Ali estava ela. Não era a mesma foto, mas era quase idêntica.
Foi a primeira vez que senti medo de verdade. Passei 2 dias sem ligar o videogame. Mesmo assim, continuei sonhando com aquela cidade. No terceiro dia, resolvi jogar outra vez. A fotografia havia desaparecido. No lugar existia apenas a estante vazia. Aquilo me tranquilizou um pouco. Talvez eu tivesse exagerado. Talvez meu cérebro estivesse misturando sonhos e memórias. Continuei explorando. Foi então que comecei a notar um homem parado no fim de algumas ruas. Ele parecia muito longe. Ele aparecia muito longe. Nunca se aproximava. Nunca fazia nada. Quando eu caminhava em direção a ele, bastava virar uma esquina e ele desaparecia. Imaginei que fosse algum personagem programado de maneira incompleta. Ignorei. Mas, curiosamente, naquela semana, meus sonhos mudaram. O homem também aparecia deles. Sempre distante, sempre parado, sempre olhando na minha direção. Nunca consegui ver seu rosto. Nunca. Mesmo quando eu tentava me aproximar, depois de quase um mês... Nunca, nem quando eu tentava me aproximar. Ponto. Depois de quase um mês, percebi que já não estava jogando por diversão. Sentia uma necessidade estranha de ligar o videogame todas as noites. Como se precisasse verificar alguma coisa. Como se a cidade estivesse mudando quando eu não olhava. Comecei a me preocupar comigo mesmo. Resolvi guardar o console no armário por alguns dias. Achei que isso resolveria. Não resolveu. Os sonhos continuaram. Os sonhos continuaram. E, pela primeira vez, acordei no meio da madrugada completamente convencida de que tinha ouvido o som da inicialização do PlayStation vindo da sala. Levantei, acendi a luz. O videogame continuava guardado dentro da caixa, desligado. Mesmo assim, demorei muito tempo para conseguir voltar a dormir. Na manhã seguinte, fui trabalhar completamente exausto. Comecei a pensar seriamente que aquele jogo estava desencadeando algum problema psicológico em mim. Marquei férias. Passei uma semana sem tocar no videogame. Os sonhos diminuíram. Achei que tudo estava melhorando. Então, numa tarde, fui organizar algumas caixas antigas no quarto. Dentro de uma delas, encontrei o DVD do jogo. Na hora estranhei. Eu tinha certeza absoluta de que ele continuava dentro do videogame. Abri a caixa do console. O leitor estava vazio. Até hoje não sei se simplesmente esqueci de tirar o disco antes de guardar o aparelho ou se minha memória começou a falhar naquela época. Peraí, eu não tô entendendo não. Os sonhos diminuíram porque eu tinha parado de jogar uma semana, achei que tudo estava melhorando. Então, numa tarde, fui organizar algumas caixas antigas no quarto. Dentro de uma delas, encontrei o DVD do jogo da caixa. Na hora, estranhei. Eu tinha certeza absoluta de que ele continuava dentro do videogame. Abri a caixa do console, a caixinha do videogame, né? Abri o videogame. O leitor estava vazio. Até hoje, não sei se simplesmente esqueci de tirar o disco antes de guardar o aparelho ou se minha memória começou a falhar naquela época. Meu irmão, até minha memória bugou aqui porque você tá dizendo. Você confundiu as bolas na hora de escrever, cara. Você tá dizendo que esqueceu de guardar o disco, de tirar o disco do aparelho. Mas você achou que estava dentro do aparelho? Sendo uma coisa ou outra, você esqueceu. Sendo uma coisa ou outra, não tinha acontecido o que você achava.
Todo mundo entendeu, né? Eu entendi. Sendo uma coisa ou outra, dá certo a história. Dá certo o que ele tá falando. Ele achou que tinha feito uma coisa e tinha feito outra. Tá. Até hoje não sei se simplesmente esqueci de tirar o disco antes de guardar o aparelho, ou se minha memória começou a falhar naquela época. Beleza, minha memória é assim também, tá tudo certo, tá bom? Esse foi justamente o pensamento que me fez procurar um psicólogo pela primeira vez, né? É assim que a gente descobre o diagnóstico de TDAH, tá, meu amor? Brincadeira, vamos continuar. Esse foi justamente o pensamento que me fez procurar psicólogo. Eu tinha medo de estar enlouquecendo. Não, você ainda não está enlouquecendo. Mesmo assim, alguma coisa dentro de mim queria descobrir por que aquele jogo parecia ocupar tanto espaço na minha cabeça. Naquela noite, coloquei o DVD novamente no console. Foi a pior decisão da minha vida. Repetiu a frase. Aquela noite, tá. Talvez o pior erro tenha sido justamente esperar que tudo estivesse igual. Não estava. Assim que o jogo carregou, percebi que alguma coisa havia mudado. O personagem continuava acordando na mesma casa, mas agora existiam objetos que antes não estavam lá. Um casaco pendurado atrás da porta, uma caneca sobre a mesa, um relógio de parede marcando 19 horas e 18 minutos. Não parecia grande coisa. A maioria dos jogos muda pequenos detalhes conforme o progresso. Continuei andando. A cidade permanecia silenciosa. Sem música, sem vento, sem qualquer tipo de efeito sonoro, além dos meus próprios passos. Esse era um silêncio que incomodava. Depois de alguns minutos, encontrei novamente o homem. Dessa vez ele estava mais perto. Ainda distante, o suficiente para eu não enxergar seu rosto. Mas muito mais perto do que antes. Parei. Olhei para ele durante alguns segundos. Ele não fazia absolutamente nada. Resolvi continuar andando em outra direção. Quando olhei para trás, ele continuava parado exatamente no mesmo lugar. Desliguei o videogame pouco depois. Naquela madrugada sonhei novamente com a cidade. Só que havia uma diferença. Pela primeira vez, eu tinha consciência de que estava sonhando. Era daqueles sonhos em que você sabe que não está acordado, mas também não consegue despertar. Caminhei pelas ruas tentando encontrar alguma saída. Não encontrei. Tudo parecia igual. Tudo parecia igual ao jogo. As mesmas casas, os mesmos postes, a mesma praça. Então ouvi passos. Não eram meus. Vinham de algum lugar atrás de mim. Olhei, ninguém. Continuei andando, os passos continuaram, sempre no mesmo ritmo. Pareciam acompanhar os meus. Acordei sentado na cama, completamente suado. Olhei o relógio, 3 horas e 17 minutos. Nunca vou esquecer esse horário, porque passei a acordar exatamente às 3h17 durante quase um mês inteiro, todos os dias, sem exceção. Comecei a achar que estava desenvolvendo algum transtorno do sono. Fiz exames, tudo normal. O clínico disse que ansiedade podia causar despertares sempre no mesmo horário. Aceitei a explicação. Era mais fácil acreditar nisso. Mesmo assim, parei completamente de jogar, guardei o console no maleiro do armário, escondi o DVD dentro de uma gaveta. Estava na hora de jogar fora, né? Decidi que não queria mais saber daquele jogo. Os primeiros dias foram tranquilos. Os sonhos diminuíram, consegui dormir melhor. Minha namorada comentou que eu parecia outra pessoa. Voltei a sair, voltei a trabalhar normalmente. Comecei a acreditar que o problema realmente era psicológico. Até uma sexta-feira. Eu estava limpando o apartamento quando encontrei um controle de PlayStation em cima da mesa da sala. Achei estranho. Eu tinha guardado tudo dias antes. Imaginei que tivesse esquecido. Peguei o controle, abri o armário, o videogame continuava lá. Nada de anormal.
Só que havia uma coisa diferente. O DVD não estava mais na gaveta. Procurei pela casa inteira. Encontrei o disco dentro do console. Não lembro de ter colocado ali. Até hoje não lembro. Na época, atribuí aquilo ao estresse. Comecei a anotar pequenas coisas em um caderno. Horários, objetos, lugares onde eu deixava as coisas. Queria descobrir se minha memória estava falhando. Durante quase 2 semanas, tudo bateu perfeitamente. Nenhum esquecimento, nenhuma confusão, até que aconteceu algo que ainda hoje me deixa desconfortável. Num domingo, fui visitar minha mãe. Enquanto conversávamos, reparei numa fotografia antiga, apoiada na estante da sala. Era uma foto da família tirada quando eu tinha uns 12 anos. Na mesma hora senti um aperto no peito. Eu conhecia aquela fotografia não porque lembrava dela, mas porque tinha visto uma imagem extremamente parecida dentro daquele jogo. Passei alguns segundos olhando para ela. Minha mãe perguntou o que houve. Respondi que nada. Não tive coragem de explicar. Na volta para casa, decidi fazer um teste. Liguei o videogame. Entrei na mesma casa onde havia encontrado aquela fotografia semanas antes. Ela não estava mais lá. No lugar havia apenas a marca mais clara na parede, como se um quadro tivesse sido retirado recentemente. Desliguei imediatamente. Naquela noite não consegui dormir. Comecei a pensar em algo que nunca havia considerado. E se o jogo não estivesse copiando lugares da minha vida? E se fosse o contrário? Afastei esse pensamento na mesma hora. Era absurdo. Passei a evitar completamente o videogame, mas agora bastava fechar os olhos para lembrar daquela cidade. Ela já não parecia um jogo, parecia uma lembrança. Como se eu realmente tivesse estado lá algum dia. Foi nessa época que meu desempenho no trabalho despencou. Colegas perguntavam se eu estava doente. Eu dizia que era apenas cansaço. Na verdade, eu tinha medo de dormir. Toda vez que sonhava com aquela cidade, ela parecia um pouco maior. Novas ruas apareciam, novas casas, novos caminhos. Era como se o mapa estivesse crescendo. E o homem continuava lá, sempre parado, sempre distante. Mas havia uma diferença. A distância diminuía muito lentamente. Não de uma noite para outra. Era coisa de metros. Só percebi porque comecei a prestar atenção. Em um sonho, ele aparecia no fim da rua. Dias depois, estava na metade. Depois, em frente à praça. Nunca corria, nunca fazia nenhum gesto. Só permanecia olhando. Comecei a acordar antes que ele chegasse perto. Era como se meu cérebro se recusasse a deixar aquela cena continuar. Um sábado à tarde recebi um telefonema inesperado. Era o senhor que havia me vendido o videogame. Nem lembrava que ele tinha meu número. Perguntou se o aparelho estava funcionando. Respondi que sim. Ele ficou alguns segundos em silêncio. Depois perguntou: veio algum disco dentro dele? Na hora meu estômago gelou. Respondi que sim. Uma mídia gravável, sem identificação. Ele respirou fundo. Disse apenas: pensei que tivesse jogado fora. Perguntei o que aquilo significava. Ele demorou alguns segundos. Para responder. Contou que o irmão passava noites inteiras jogando aquele mesmo disco. Que nos últimos meses de vida havia parado de sair de casa. Dormia durante o dia. Ficava acordado de madrugada. Dizia que precisava terminar uma coisa. A família acreditava que fosse depressão. Depois de um tempo começou a falar sozinho. Foi internado por alguns dias. Recebeu alta. E poucas semanas depois, morreu de um infarto enquanto dormia. Perguntei que jogo era aquele. O senhor respondeu que nunca soube.
Tentou colocá-lo em outro videogame depois da morte do irmão, o disco não abriu. Achou que estivesse estragado. Por isso esqueceu a mídia dentro do console quando resolveu vender tudo. Fiquei alguns segundos sem conseguir falar. Perguntei por que ele estava me ligando justamente naquele dia. Ele respondeu uma frase que ainda lembro exatamente como foi dita. Porque esta madrugada eu sonhei com meu irmão pela primeira vez em muitos anos. Ele só dizia uma coisa: você vendeu o jogo. A ligação terminou ali. Fiquei parado olhando para o celular durante vários minutos. Naquela noite não liguei o videogame, nem precisei. Quando adormeci, encontrei novamente a cidade. Dessa vez o homem não estava no fim da rua. Ele estava do outro lado da calçada. Pela primeira vez, consegui perceber que usava roupas comuns, calça escura, camisa clara, braços ao lado do corpo. A única coisa que continuava impossível de distinguir era o rosto, parecia desfocado. Como uma fotografia fora de foco. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. Então, ele deu o primeiro passo em minha direção e eu acordei gritando. Foi a primeira crise de pânico da minha vida. E, infelizmente, ainda estava muito longe da última, de ser a última. Hoje fazem pouco mais de 10 anos desde que tudo aconteceu. O PlayStation não existe mais. Meses depois da minha última crise de pânico, levei o console e o DVD a um centro de reciclagem eletrônica. Fiz questão de ver o aparelho ser desmontado. O disco foi quebrado na minha frente. Naquele momento achei que finalmente conseguiria seguir em frente. E de certa forma consegui. Os sonhos foram ficando mais raros. As noites em claro diminuíram. Voltei a trabalhar. Conheci a mulher que hoje é minha esposa, casei. Minha vida voltou aos trilhos. Mas existe uma diferença entre superar um trauma e voltar a ser quem você era. Isso nunca aconteceu. Nunca mais consegui entrar em uma loja de videogame sem sentir um aperto no peito. O som da inicialização do console, que antes me trazia boas lembranças da infância, passou a provocar uma reação física imediata. Minha respiração acelera, as mãos suam, meu corpo inteiro fica em estado de alerta, como se estivesse diante de algum perigo real. Minha psicóloga explicou que isso é comum em pessoas que passaram por experiências traumáticas. O cérebro cria associações. Não é o videogame que me assusta, é tudo o que ele representa. Aceitei essa explicação durante muito tempo. Ainda quero acreditar que ela está certa. Mesmo assim, existem algumas lembranças que nunca consegui encaixar. Anos atrás, antes de jogar aquele DVD pela primeira vez, eu nunca sonhava com cidades vazias. Nunca acordava sempre no mesmo horário. Nunca tive crises de pânico. Nunca precisei de tratamento psicológico. Tudo isso começou depois daquele jogo. Coincidência ou não, foi o ponto em que minha vida mudou completamente. Algumas pessoas podem dizer que eu desenvolvi uma obsessão por causa de um jogo estranho e que minha própria mente fez o resto. Outras talvez digam que o isolamento, a ansiedade e a privação de sono explicam tudo. Sinceramente, também acho que essas explicações fazem sentido. É por isso que eu nunca conto essa história dizendo que vivi algo sobrenatural. Eu não tenho provas disso, só tenho lembranças. E elas já são difíceis o bastante. Há cerca de 2 anos aconteceu uma situação que me fez perceber que talvez eu nunca fique totalmente livre daquele período da minha vida. Eu estava levando um passageiro para o aeroporto. No banco de trás vinha um garoto de aproximadamente 15 anos. Durante a viagem, ele assistia a um vídeo no celular em
Em determinado momento, ouvi o som característico de um PlayStation 2 sendo ligado. Foi apenas isso, um som que dura poucos segundos. Precisei encostar o carro. Minhas mãos começaram a tremer tanto que eu mal conseguia segurar o volante. O garoto ficou assustado e perguntou se eu estava passando mal. Inventei que minha pressão havia caído. Esperei alguns minutos até conseguir continuar dirigindo. Naquele dia, percebi que o trauma ainda estava ali, intacto. Pouco tempo depois, minha filha completou 7 anos. Ela começou a pedir um videogame. Todos os amigos da escola tinham um. Minha esposa não entendia por que eu recusava de maneira tão firme. Acabamos comprando um tablet para ela. Foi a forma que encontrei de adiar aquela conversa. Talvez um dia eu tenha coragem de explicar, talvez não. Hoje o que incomoda não é o medo, é a dúvida. Durante anos procurei informações sobre o antigo dono daquele console. Descobri que ele realmente passou os últimos meses de vida isolado. Descobri que fazia tratamento para ansiedade. Descobri que quase não saía de casa. Mas nunca encontrei qualquer referência ao tal jogo. Nenhum vídeo, nenhuma captura de tela. Nenhum outro relato parecido, nada. É como se aquele DVD nunca tivesse existido. Às vezes penso que talvez fosse apenas um projeto inacabado criado por algum estudante de programação. Às vezes acho que toda a história ganhou proporções maiores por causa do meu estado emocional. Quase sempre consigo convencer a mim mesmo disso. Quase. Porque de vez em quando acontece uma coisa muito simples. Eu estou andando pela rua, passo em frente à vitrine de alguma loja de eletrônicos, vejo uma televisão exibindo um jogo qualquer. Por uma fração de segundo, antes de perceber o que realmente está na tela, meu cérebro espera encontrar aquela cidade silenciosa outra vez. A mesma praça, as mesmas ruas, o mesmo vazio. Nunca encontro. E ainda assim meu coração dispara do mesmo jeito. Talvez seja apenas o reflexo de um trauma. Talvez seja exatamente isso. Mas existe um detalhe que nunca consegui esquecer. Na última consulta com minha psicóloga, ela me perguntou uma coisa que ninguém havia perguntado antes. Se você pudesse jogar aquele jogo mais uma vez, sabendo que isso responderia todas as suas dúvidas, você jogaria? Demorei bastante para responder. Achei que diria não imediatamente. Mas percebi que estava mentindo para mim mesmo. A curiosidade ainda existe. Depois de todos esses anos, uma parte de mim ainda quer entender o que realmente aconteceu. Só que existe outra parte, muito maior, que sabe exatamente quanto custou tentar descobrir da primeira vez. Foi por isso que respondi: prefiro nunca saber. Ela sorriu, anotou alguma coisa na ficha e mudou de assunto. Para ela, aquilo provavelmente representava um avanço no tratamento. Para mim, representava outra coisa. Representava aceitar que algumas perguntas talvez nunca tenham resposta. E, sinceramente, acho melhor que continue assim. Porque desde aquele ano, eu nunca mais consegui olhar para um videogame como um brinquedo. Toda vez que vejo um console ligado, lembro da pior fase da minha vida. Não sinto curiosidade, não sinto nostalgia. Só sinto vontade de ir embora. E é exatamente isso que eu faço. Viro as costas, saio do lugar. Meu gato. Viro as costas, saio do lugar e continuo vivendo, como qualquer outra pessoa. Só que sem nunca mais tocar em um controle. Controle de videogame, né? Acabou. Se inscreva para mais relatos. Até breve.